Olá, olá, meus queridos amigos, muito bem-vindos a mais uma série de dicas da AGU que nós do Decorando a Lei Seca estamos promovendo. Pensando no seu melhor desempenho para a prova da AGU, nós entendemos concentrar a maior parte das dicas sobre aquelas disciplinas que provavelmente terão maior incidência. Então, no vídeo de hoje, nós vamos trabalhar 10 dicas para a AGU e as 10 dicas dizem respeito ao direito administrativo, matéria de extrema importância para a Advocacia Geral da União. Nós trabalharemos 5 dicas sobre bens públicos e 5 dicas sobre poderes administrativos nesse vídeo, certo? Então vamos lá. Primeira dica, senhores, sobre conceito de bens públicos. Se vocês analisarem a literalidade do que diz o Código Civil, bens públicos são aqueles bens que pertencem às pessoas jurídicas de direito público interno. Então, se uma questão de concurso perguntar para você o que é bem público, pela literalidade do Código Civil, são apenas aqueles bens pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno, quais sejam os entes federativos, União, Estado, Distrito Federal, municípios, autarquias e fundações públicas. Muito bem. Mas a doutrina e a jurisprudência do STJ e do STF elasteceram este conceito para fazer alcançar as garantias de bens públicos a alguns bens que são bens privados. Então vamos lá, nós podemos ter empresas públicas e sociedades de economia mista que prestam serviços públicos, ou podemos ter também empresas particulares que prestam serviços públicos, como por exemplo, concessionárias de transporte coletivo de passageiros. Considerando, senhores, o princípio da continuidade do serviço público, STJ e STF entendem que os bens dessas entidades públicas, mas que são pessoas jurídicas de direito privado, quais sejam as estatais, empresas públicas e sociedade de economia mista, que prestam serviços públicos, ou entidades da iniciativa privada que prestem serviços públicos, pela legislação, os seus bens são bens privados, mas eles terão garantias de bens públicos, desculpem, enquanto estiverem afetados a uma finalidade pública. Então, os bens dessas pessoas jurídicas que eu acabei de referir a vocês são bens privados pela lei, mas enquanto estiverem sendo utilizados para prestação de serviço público, para finalidades públicas, terão garantias de bens públicos. E vejam, são só aqueles bens que estão servindo à coletividade. Bens dessas entidades, dessas empresas que não estão servindo para uma finalidade pública não têm essas garantias. Quais são as garantias dos bens públicos? As principais, ou a principal delas, é a impenhorabilidade. Ainda nós temos a alienabilidade condicionada, a imprescritibilidade e a não onerabilidade. Mas o que importa aqui é que esses bens serão impenhoráveis enquanto estiverem afetados a uma finalidade pública, ao exercício de uma atividade que serve à sociedade, que serve à população, embora pelo Código Civil eles sejam bens meramente privados, certo? Essa era a primeira dica, então, o conceito de bem público pelo Código Civil e o elastecimento desse conceito para alcançar bens de empresas privadas, mas que prestam serviços públicos apenas e enquanto esses bens estiverem afetados a uma finalidade pública. Certo, senhores? Dica 2. Uma das garantias dos bens públicos é a chamada alienabilidade condicionada. E aqui eu faço uma pergunta para provocá-los. É possível que o poder público aliene uma praça pública, senhores? Nós sabemos que a classificação dos bens públicos quanto à sua destinação, ela subdivide em três: os bens de uso comum do povo, bem de uso especial e bens dominicais. Bem de uso comum do povo, aquele que está sendo utilizado pela coletividade, rios, praias, praças, mares. Bens de uso especial são aqueles bens que estão sendo utilizados pela administração pública para o exercício da sua função administrativa, o prédio da prefeitura, o prédio de uma escola pública, de um hospital público, a viatura oficial. E os bens dominicais são aqueles bens que só são públicos porque pertencem a uma pessoa jurídica de direito público interno, mas que são bens que não têm destinação pública nenhuma, não estão sendo utilizados para nada. Ou seja, esses bens dominicais são bens desafetados, sem finalidade pública, ao passo que os bens de uso comum do povo e bens de uso especial são bens afetados a finalidades públicas, uma em prol da sociedade e outra em prol da própria administração pública para o exercício da sua função. É possível, então, que se aliene uma praça? O artigo 100 do Código Civil diz que os bens de uso comum do povo e bens de uso especial, enquanto mantiverem essa qualificação, são inalienáveis. Ou seja, o que o Código Civil está nos dizendo? Que os bens de uso comum do povo e bens de uso especial, se eles forem transformados em bens dominicais, ou seja, se eles forem desafetados da sua finalidade pública, eles podem ser alienados. Então, o poder público poderia, em tese, alienar uma praça pública desde que a desafete, ou seja, que a transforme de um bem de uso comum do povo para um bem
dominical, e isso é feito por lei, precisa prévia autorização legislativa para fazer essa desafetação de um bem de uso comum do povo. Depois que esse bem estiver desafetado e logo transformado num bem dominical, ele pode ser alienado desde que haja uma autorização legislativa específica para a sua alienação, desde que haja declaração de interesse público, uma justificativa de interesse público para essa alienação, prévia avaliação e licitação. Certo, senhores? Então é possível sim que se aliene uma praça pública, é possível alienar um bem de uso comum do povo, um bem de uso especial, desde que eles sejam desafetados. E eu sugiro aos senhores que deem uma aprofundada nesse estudo sobre a desafetação de bens públicos. Dica 3. Uma das garantias, ou das principais garantias dos bens públicos é a imprescritibilidade, ou seja, bem público não está sujeito a uso capião. Acontece na prática, e na Advocacia Geral da União a gente utiliza muito essa súmula, em decorrência dessa situação que eu já vou trazer ao conhecimento dos senhores, acontece na prática de pessoas ocuparem por diversos anos, até mesmo décadas, bens públicos e tentarem uso capião. Nós já sabemos que uma das garantias dos bens públicos é a impossibilidade de sofrer uso capião, porque o bem público ele é imprescritível. Não, o tempo não passa para computar o período de prescrição aquisitivo. Em decorrência disso, essas pessoas que ocupam bens públicos por muito tempo, elas têm que sair desses bens, porque não poderão adquirir a sua propriedade por uso capião, e esse bem tem que retornar à posse do poder público. E muitas vezes essas pessoas, então, sabendo que não conseguem adquirir a propriedade desse bem, postulam aí indenização por acessões ou por benfeitorias. E o STJ sumulou esse tema lá na súmula 619, na seguinte forma: a ocupação indevida de bem público configura mera detenção de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias. Então a dica 2 é: leiam a súmula 619 do STJ, que decorre da garantia dos bens públicos da imprescritibilidade. Dica 3, senhores, sobre terreno de marinha. Como vocês vão fazer prova para a Advocacia Geral da União, eu sugiro que vocês estudem terreno de marinha. E sobre esse tema, eu ressalto a existência da súmula 496 do STJ, que diz o seguinte: os registros de propriedade particular de imóveis situados em terrenos de marinha não são oponíveis à União. Ou seja, senhores, muitas vezes a União vai discriminar e vai demarcar o que é terreno de marinha, e alguns particulares apresentam títulos de propriedade contra a União, dizendo o seguinte: isso aqui não pode ser considerado terreno de marinha, porque é propriedade minha, eu tenho título de propriedade. Se esse imóvel estiver situado dentro da faixa considerada terreno de marinha, 33 metros medidos da maré alta, ele não pode ser considerado bem privado, ainda que o particular tenha um título de propriedade. Ou seja, um título de propriedade, ainda que registrado em cartório de propriedade privada, não pode ser oponível, apresentado contra a União, se a União demarcar e entender que, na verdade, aquele imóvel é terreno de marinha. Terreno de marinha, senhores, é propriedade pública federal, é bem da União. E a razão de ser da súmula 496 é que os terrenos de marinha, por serem áreas importantes à defesa nacional, estratégicas para questões militares, são bens públicos federais desde os tempos do Brasil Império, de modo que nenhum título de propriedade vai poder se sobrepor à propriedade da União. Então façam leitura da súmula 496 do STJ e deem uma lida sobre terreno de marinha. Quinta e última dica sobre bens públicos: faixa de fronteira, senhores. Leiam o artigo 20, parágrafo 2º da Constituição, e ele diz o seguinte: a faixa de até 150 quilômetros de largura ao longo das fronteiras terrestres, designada como faixa de fronteira, é considerada fundamental para a defesa do território nacional e a sua ocupação e utilização serão regulados em lei. Ou seja, senhores, o que o artigo 20, parágrafo 2º da Constituição está nos dizendo é que as faixas de até 150 metros na fronteira terrestre do nosso Brasil é considerada faixa de fronteira. O que significa ela ser considerada faixa de fronteira? Significa, senhores, ou melhor dizendo, não significa que ela seja bem público. Nunca, em nenhum momento, a Constituição disse que faixa de fronteira, ou os imóveis situados em faixa de fronteira, são bens públicos. A Constituição não nos disse isso. A Constituição disse que terreno situado em faixa de fronteira tem a sua ocupação e utilização regulados em lei.
Ou seja, os bens imóveis que estão situados dentro daquilo que se considera a faixa de fronteira têm a sua utilização regulada em lei. Por quê? Se considera que também essa região, essa área de até 150 quilômetros das fronteiras terrestres, são considerados ou é considerada fundamental para questões militares. Então, para proteger a nossa fronteira terrestre, a utilização desses bens é regulada em lei e, por exemplo, não se pode construir pista de pousos sem a devida autorização do poder público, pousos e decolagens de avião, não se pode alienar propriedades ali para estrangeiros sem a devida burocracia com autorizações respectivas, ou seja, é possível que existam algumas restrições ao direito de propriedade daqueles imóveis que estão situados na faixa de fronteira, o que não significa, senhores, que aqueles bens que estão situados dentro da faixa de fronteira sejam necessariamente considerados bens públicos. Podem existir bens públicos lá, como podem existir bens particulares também. Certo? Sobre bens públicos, passamos a régua, 5 dicas, vamos às próximas 5, agora tratando sobre poderes administrativos. A dica 6, na sequência, é sobre abuso de poder. O abuso de poder, senhores, ele é gênero do qual são espécies o excesso de poder e o desvio de finalidade. Independentemente se a atuação do agente público ocorre com excesso de poder ou desvio de finalidade, ou seja, com abuso de poder, ela vai ser considerada nula. O que é o excesso de poder, senhores? É uma atuação de um agente público que tem uma competência para praticar um ato, mas ele vai além dessa competência. Ele pratica ou acaba praticando um ato que não está previsto na lei como de sua atribuição. Ele vai além da sua competência ou atribuição legislativa. O excesso de poder é, de certa forma, simples de se vislumbrar. Basta que a gente imagine, por exemplo, uma situação hipotética, tá? Um analista da Receita Federal. Vamos imaginar que eu realmente não conheço o regramento específico dessa carreira, tá? Mas vamos imaginar para a situação hipotética aqui. Vamos imaginar que lá na Receita Federal só o delegado da Receita Federal possa aplicar multas, certo? Vamos imaginar que a lei diga isso. E aí nós temos um analista fazendo uma fiscalização e o analista aplica a multa. O analista até pode fazer suas fiscalizações, mas a aplicação da multa fica para a autoridade tributária, que é o delegado. Imaginemos essa situação. Bom, é fácil e é simples vislumbrar que o analista agiu com excesso de poder, ou seja, ele praticou um ato além das suas atribuições. Essa prática, esse ato, que foi praticado fora das atribuições legalmente previstas para esse agente público, ele é um ato praticado com excesso de poder, logo, ele é um ato nulo. Por sua vez, senhores, o desvio de finalidade, ele é um tanto mais difícil, complexo de se comprovar e de se vislumbrar na prática. Por quê? Porque o desvio de finalidade é um vício subjetivo do agente público que está praticando o ato. Se a gente olhar friamente o ato que ele praticou, o agente tem competência para tanto. Acontece que, internamente, subjetivamente, ele praticou aquele ato que ele tem competência legal para tanto, mas visando um interesse meramente particular, ou para favorecer alguém, ou para prejudicar alguém. E essa questão que é difícil na prática comprovar, o vício subjetivo. Então imaginemos nós que um secretário de educação de determinado município virou desafeto de um professor. E esse professor dava aula no centro da cidade, numa escola municipal do centro da cidade. E o secretário de educação, então, remove ou transfere esse professor para a zona rural, sob o fundamento de que na zona rural precisa de professores. Pode o secretário de educação transferir os professores de uma escola para outra? Pode. Então, se nós olharmos friamente só esse ato administrativo, está dentro da sua competência legal, portanto, não haveria vícios. Mas, senhores, se nós aprofundarmos a motivação que levou esse secretário de educação a transferir e remover aquele professor, ela é de cunho meramente pessoal e vingativo. Ele transferiu o professor para a escola rural para prejudicá-lo, de modo que a sua atuação ocorreu com um desvio de finalidade, que, se comprovado, também gera a nulidade daquele ato administrativo. Certo, senhores? Dica 7. A dica 7 é sobre poder hierárquico. Dentro dos poderes administrativos, nós temos o poder hierárquico, a partir do qual a administração pública se estrutura num escalonamento dentro do qual nós temos autoridade superior, nós temos agentes subalternos e daí por diante, certo? Dentro dessa escala, há a possibilidade da administração pública delegar competências de um órgão para outro ou avocar competências da autoridade superior em relação à autoridade inferior. Nós vamos aqui nos ater nessa dica sobre a delegação de competência. A delegação de competência nada mais é do que a transferência de competência de um órgão para outro. A transferência
temporária de competência de um órgão para outro, mesmo que esse órgão seja na mesma linha hierárquica sua, certo? A dica que eu quero dar para vocês é a redação do artigo 13 da Lei de Processo Administrativo Federal. Saber o que é delegação de competência é simples. Agora, o que as bancas costumam cobrar de vocês é quais objetos não podem ser delegados, ou o que, melhor dizendo, o que não pode ser objeto de delegação no âmbito da administração pública. Isso está lá no artigo 13, nos incisos 1, 2 e 3 da Lei de Processo Administrativo Federal. Não podem ser objeto de delegação a edição de atos de caráter normativo, a decisão de recursos administrativos e as matérias de competência exclusiva do órgão ou autoridade. Vamos lá, de novo. Edição de atos normativos, a decisão de recursos administrativos, edição de atos de caráter normativo, a decisão de recursos administrativos e matéria de competência exclusiva do órgão ou autoridade não podem ser objeto de delegação administrativa, certo? Passem os olhos no artigo 13 da Lei do Processo Administrativo Federal. Dica 8, senhores. A dica 8 é sobre poder regulamentar da administração pública. A administração pública tem como regra o poder de regulamentar para permitir a sua execução e fiel cumprimento de uma lei. Então, imaginemos que o Poder Legislativo cria uma lei prevendo um benefício para uma parte da sociedade que não tem condições financeiras, sociais para sobreviver. Ou seja, é criado um benefício assistencial. Quando essa lei é criada, a lei diz o seguinte: olha, tem direito a receber um salário mínimo por mês quem tiver mais de 18 anos, quem tiver cadastrado no CAD único, quem tiver desempregado, certo? E é isso que diz a lei. Mas a lei não diz como eu comprovo a minha idade, aonde eu vou para apresentar essa documentação, como eu demonstro que eu estou desempregado. A lei não fala isso. Então, para permitir a execução da lei e o seu cumprimento, a administração pública tem que, através do seu poder regulamentar, editar uma norma infralegal trazendo o detalhamento dessa lei. É isso que significa o poder regulamentar. Então, por exemplo, através de uma norma infralegal, a administração pública vai dizer, olha, se comprova a idade através de um documento oficial com foto, o documento do cadastro único vai ser retirado na Secretaria de Assistência Social do respectivo município, a comprovação do desemprego vai ser através da apresentação de documento do Ministério do Trabalho ou da apresentação da carteira de trabalho sem assinatura recente, e daí por diante. É para isso que serve o poder regulamentar da administração pública. Como regra, senhores, o poder regulamentar não pode inovar na ordem jurídica, não pode falar mais do que a lei disse, não pode, por exemplo, através do poder regulamentar, a administração pública dizer que esse benefício vai ser limitado a pessoas que tenham 40 anos no máximo. A lei não disse. A lei disse que bastava que a pessoa tivesse pelo menos 18 anos para receber o benefício. Não pode, portanto, uma norma infralegal dizer que esse benefício é limitado para alguém que tenha 40 ou 50 anos, porque estaria, portanto, a administração pública extrapolando o seu poder regulamentar, certo? Dito isso, senhores, sobre o poder regulamentar, eu quero trazer aqui para a dica de hoje, a nossa 8ª dica, um julgado relativamente recente, tem pouco mais de um ano aí do STF, na ADI 4728, de relatoria da ministra Rosa Weber, em que o Supremo Tribunal Federal entendeu que ofende os artigos 2º e 84, inciso 2 da Constituição, norma de legislação estadual que estabelece prazo para o chefe do Poder Executivo apresentar a regulamentação de disposições legais. Por exemplo, um artigo de uma determinada lei diz o seguinte, a lei trata de um determinado tema e lá no fim ela diz o seguinte: o chefe do Poder Executivo regulamentará a matéria no âmbito da administração pública no prazo de 90 dias. Esse tipo de regulamentação legal, esse tipo de imposição por lei de um prazo para que o Poder Executivo exerça o seu poder regulamentar é inconstitucional, senhores, por ofender a separação dos poderes. Certo? Era sobre isso que eu queria tratar no que diz respeito ao poder regulamentar da administração pública com vocês. É inconstitucional a fixação de prazo para o poder público exercer o seu poder regulamentar. Dica 9 e dica 10, as duas últimas dicas dizem respeito ao poder de polícia. Senhores, primeira dica é responder uma pergunta: quais são os ciclos do poder de polícia e o que significa cada um deles? O poder de polícia tem como regra 4 ciclos: a ordem de polícia, o consentimento, a fiscalização e a sanção. A ordem de polícia, senhores, nada mais é do que a lei ou ato normativo que estabelece requisitos para o exercício da atividade privada, seja uma obrigação de não fazer
ou seja uma obrigação de fazer. Por exemplo, não andar acima de determinado limite de velocidade ou construção de estacionamento com vagas para pessoas portadoras de deficiência. Então, nós temos o primeiro ciclo, é a ordem de polícia, que é uma edição de um ato normativo impondo uma obrigação de fazer ou não fazer à sociedade. O segundo ciclo é o ciclo do consentimento. Ele é exigido em alguns casos, ou seja, em alguns casos é preciso a anuência prévia do poder público para verificar se a atividade a ser exercida pelo particular é compatível com o interesse público e com as normas pertinentes e respectivas. Esse segundo ciclo do poder de polícia, ele não é exigido em toda e qualquer atividade particular, mas apenas em relação àquelas atividades que gerem ou que possam gerar algum risco a terceiro, como, por exemplo, dirigir veículo automotor. Então, para que eu possa dirigir um veículo automotor, eu preciso ter o consentimento do Estado através da habilitação para dirigir o veículo automotor, que é, portanto, uma fase do poder de polícia administrativa que nós chamamos de consentimento. O terceiro ciclo do poder de polícia é o da fiscalização. Nesse ciclo, a administração pública vai avaliar o cumprimento das normas, da ordem de polícia e da existência do consentimento, se for o caso. E o quarto ciclo é o ciclo sanção. O ciclo sanção, senhores, ele será aplicado caso haja descumprimento da norma ou não haja o devido consentimento da administração pública, aí conforme as normas do caso concreto, a administração pública vai poder sancionar os particulares, certo? Esses são os ciclos do poder de polícia. E a 10ª e última dica é possível delegar o poder de polícia a particulares, senhores? Como regra, apenas o ciclo ordem de polícia e apenas o ciclo sanção não podem ser delegados a particulares. Essa é a regra geral. O ciclo consentimento e o ciclo fiscalização, sim. Ou seja, definir quais atividades, quais obrigações de fazer ou não fazer dos particulares, isso é exclusivo da administração pública, e aplicar sanções também é algo exclusivo da administração pública, de modo que o ciclo consentimento e o ciclo fiscalização, por sua vez, podem ser delegados a particulares ou a empresas privadas. E para fechar esse ponto, o STF enfrentou esse tema sobre delegação do poder de polícia especificamente no ciclo sanção, para definir se uma empresa estatal, que embora pertença à estrutura da administração pública, mas é uma pessoa jurídica de direito privado, pode exercer o ciclo sanção. E o STF entendeu que é constitucional a delegação do poder de polícia por meio de lei a pessoas jurídicas de direito privado, integrantes da administração pública indireta de capital social majoritariamente público, que preste exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado em regime não concorrencial. Pode, portanto, por exemplo, uma empresa privada que preenche, uma empresa pública ou sociedade de economia mista, melhor dizendo, que preencha esses requisitos, aplicar multa. E isso foi avaliado no que diz respeito a uma empresa estatal do município de Belo Horizonte que faz a questão da regularização do trânsito e aplicava multas de trânsito. Então nós temos, para fechar, que apenas exclusivamente o ciclo ordem de polícia nunca vai poder ser delegado para ninguém, a não ser para a própria... Não vai poder ser delegado porque é de competência exclusiva do próprio poder público. Então, ordem de polícia, por derivar do poder de império, e derivar exclusivamente de uma função legislativa, porque eu preciso da edição de uma norma para tratar sobre o tema, não pode ser delegado em hipótese alguma. O consentimento e a fiscalização podem ser delegados, inclusive para iniciativa privada, e a sanção pode ser delegado para uma estrutura privada que pertença à administração pública, ou seja, uma empresa pública, sociedade de economia mista, que preste serviço público em regime não concorrencial, conforme o STF definiu no tema 532. Então eu sugiro a vocês que leiam o tema 532, passem os olhos no ciclo do poder de polícia e entendam a possibilidade ou não de delegação desses ciclos para a iniciativa privada ou até mesmo para entidades da administração pública, mas que tenham a roupagem de pessoa jurídica de direito privado. Certo, senhores? Dito isso, passamos as nossas 10 dicas aqui de direito administrativo. Vejam e revejam essas dicas com bastante calma, bastante cuidado e aprofundem essas informações com o material que vocês têm à disposição. Tenho certeza que algum desses pontos vai cair nas provas da AGU. Certo, queridos? Muito obrigado pela atenção, bons estudos e até a próxima.